Você viu, eu não sei se é fake ou não, um vídeo do Lula rolou recente, assim, e tipo assim, o Lula pra mim é igual todos pra trás, tá? Tipo, não é pra pegar no pé de um cara só, não. Mas que ele tava falando que, tipo assim, que brasileiro que ganha mais de 5 mil reais não vota nele. Você viu esse negócio? Ah, eu vi isso Eu aí. acho que eu vi Ampassan aí em algum lugar. Ele fala assim, ó, o cara que ganha 5 mil hoje, ele já não vota em mim mais. Não vota na gente. Porque aí ele conheceu algumas coisas, ele já sabe de coisas melhores, e então ele não vota. Nesse sentido, assim, né? Acho que ele já aprendeu algumas coisas, tem um pouco mais de conhecimento, e aí ele já não vai votar em mim mais. Assim, se você tá num boteco, agora não tem mais. Botequinho da sua bairro ali. Botequinho que fica na esquina. Copo sujo. Lá na minha região chama Isso, copo sujo. Copo sujo. Né? Se você tá num copo sujo ou pé sujo, como fala aqui em São Paulo muitas vezes, você tá lá, o tiozinho que toma 3 pingas ali, conversando no balcão, ele fala esse tipo de coisa, assim, não, rico não vota no fulano de tal e tal, assim. É uma declaração só burra, assim, só de boteco. Boteco, assim. Um monte de gente fala essas coisas de boteco, assim, mas é... E ninguém leva a sério, tá? Às vezes sai a discussão no bar, fica a discussão, às vezes, sei lá, pega no taco de bilhar, bate na cabeça do fulano, sai briga no boteco por causa disso e tal, mas é uma briga de boteco, uma opinião de boteco. É o presidente da nação falando isso. Agora, veja, o nível do abismo em que a gente está inserido é de tamanha profundidade que a gente deve ter uma quantidade inumerável de pessoas que ouviram isso e falaram, é verdade. Nós temos muitas pessoas que ganham mais de 5 mil e votam nele, que escutaram isso e falaram assim, é verdade. Ou você acha que um jornalista desses da, sei lá, Globo News ouviu aquilo lá e falou assim, poxa, não. Ele ouviu aquilo e falou assim, o Lula ele bota o dedo na ferida, fala mesmo. Que é o que o motorista do Uber falou pra mim quando eu vinha vindo pra cá. Não, eu gostava do presidente anterior porque ele era um cara que falava mesmo. Aí eu perguntei pra ele assim, e o senhor acha que um presidente tem que ser assim? Falar mesmo? Qual é a vantagem de um presidente falar mesmo? Sim. Ninguém pode falar mesmo, né? Imagina se todo mundo falasse mesmo. Entendi, assim. A gente vive num lugar que agora todo mundo fala mesmo. O querido motorista do Uber que me trouxe pra cá, que foi assim, a gente fez batendo um papo bacana, assim, muito bacana. Mas assim, o que leva uma pessoa minimamente educada, dirige um carro, tem habilitação, tal, não sei o quê. Um adulto, um senhor já, ele falar, o presidente fulano de tal era bom porque ele falava mesmo. Esse é o abismo. Falava mesmo? Peraí, meu senhor. Peraí, mas nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando do presidente do Brasil. Então, assim, essa pessoa que fala assim, o presidente era bom porque ele falava mesmo, ele sequer sabe pra que serve um presidente. Sim, mas você percebeu... Ele acha que o presidente é o cara que vai resolver o problema do país, que vai... então, porque... Aí outra coisa que ele comentou, porque eu liguei a televisão, depois lá um dia aí... Tava passando, eu gosto de assistir o jornal, terminou o jornal, começou um programa lá, nossa, uma baixaria, não sei o que, tal. Aí eu gostava do presidente porque ele falava mesmo contra isso aí. Como se esse fosse o papel do presidente. Falar contra a mulher beijando outra mulher na novela. Num programa de televisão. E ele talvez fosse crente, sei lá o que e tal, assim. Então, como se fosse o papel do presidente... ser contra ou a favor desse tipo de coisa. O nível de bestialidade que a gente vive é tão desgraçadamente profundo que a gente tá dizendo que eu gosto de um presidente porque ele fala mesmo. Ou, não, ele não fez o que ele devia fazer porque não deixaram. Fala assim, senhor... Onde o senhor estava vivendo nesses últimos 30 anos?
Eu já vi gente falando que gostava dele porque ele parava numa barraquinha de cachorro-quente e comia cachorro-quente. Entendeu? Aquele negócio dele comer frango caindo tudo na roupa e tal. As Gosto pessoas acham dele aquele porque legal. ele come ketchup e maionese igual eu. É. Ele gosta Então, de ketchup. Mano, mas você Esse é o lembra de nível. alguma- Com o Lula é a mesma coisa. Então, assim, eu gosto do Lula porque ele é o homem do povo. Eu gosto do outro porque ele é não sei o quê. Então, assim, a gente tem essa coisa. O fetiche pelo simprão. Que coisa mais boba do que isso? Assim, porque a gente sequer entende os ritos mínimos de civilidade que existem numa sociedade. Mas Né? essa Pra que parada- Meu filho falando assim... Ah. Tô usando ele de exemplo, nem deveria. Coitado. Mas eu sei que ele não vai assistir Seu mesmo. É, que se ele Exposed assistir dele. Não, agora, ele vai é porque a grilar gente com você, conversa vai. muito, né? Meu filho é um menino de ouro, assim. E ele tá nessa idade, 18 anos, aquela coisa assim e tal. Então ele é tal, né? Como a gente era quando tinha 18 anos. Então, sei lá, ele tá vendo agora, tá tendo guerra e Ucrânia e tal, e lá e Israel e tal. Ele olha com indignação, como assim... Ah, tá, então vou lá, jogo uma bomba lá mesmo. Sabe aquele desdém de quem tá entendendo que a guerra não tem sentido nenhum? Tá, Aí- 2020, né? Não, assim... Bomba até hoje. Cara, Sim, mas o que eu tô não falando é o consegue. seguinte, é quando ele faz esse tipo de comentário, que é um comentário de um adolescente, um jovenzinho, né? Aí você só precisa falar pra ele o seguinte, meu amigo, isso acontece desde que o mundo é mundo. Não é porque você acha que não tem sentido que vai parar, que se você... Sim, não vai parar isso aí. Não vai, em algum nível sempre vai ter conflito, sempre vai ter problema. Por quê? Porque somos nós, porque o ser humano é essa desgrama aí mesmo. Não tem como, isso aí é... Né? Então esse tipo de mentalidade idealizada e o que o Eric Voegelin chamava de segunda realidade, assim. Então as pessoas vivem numa segunda realidade, assim, né? Gente, assim, a gente não consegue viver num primeiro plano, assim, onde as coisas acontecem de fato, assim, onde você... Putz, onde as coisas são difíceis, onde você tem que... Se você não prestar bem atenção naquilo que você tá fazendo, pode dar muito ruim daqui a pouco. Então, putz, as pessoas vivem num piloto automático, assim, sabe? Você pensa Não, assim, você- tudo que você faz, assim, você fica... Ah, cara. Tipo, não, deixa eu ver o que eu vou falar aqui e aonde que isso pode chegar. pensa Sim, nisso? eu acho que isso aí é uma virtude cardeal, é a prudência. E as virtudes cardeais, elas são práticas. Elas são adquiridas pela prática. Né? Então não tem virtude infusa, né? Você aprende fazendo. No começo dá um pouco de trabalho até aquilo vira parte de você. Então a prudência, a justiça, a temperança, né? São virtudes cardeais que você aprende na prática. Então, todo mundo deveria, eu falo muito disso com os alunos, inclusive, é muito tema de aula minha, que as virtudes existem para isso, né? Para fazer com que a gente viva a realidade de acordo com a realidade mesma. Então, hoje eu tenho muito, digamos assim, eu consigo e tenho esse cuidado de não fazer muita bobagem, não falar muita bobagem e tal, mas porque é uma coisa que eu tô o tempo todo calculando. Depois fica mais fácil de se calcular, mas no começo dá um pouco de trabalho. Agora, eu não acho vantajoso ser fio desencapado. Eu não acho vantajoso você ser um fio desencapado. Né? Eu não acho vantajoso você ser uma pessoa que fala mesmo. Né? Sim. Não é. Você tem que ser prudente o tempo todo. Eu assim, acho que você tem que ser prudente o tempo todo. o tempo todo. Mas Nem sempre vai dar. Isso não significa que você não tenha de ser e se esforçar pra ser, né? E quando não der, é porque você falhou. Porque falhou. Não, porque acontece, claro. Ninguém você não sabe a hora que você vai pisar. Você não Não é sabe assim a que você vai hora, soltar né? uma frase errada. É uma frase errada. Mas o que eu tô dizendo é assim. A meta é essa, né? Eu não sou um cara do fala mesmo. Eu acho não, gente. Não é fala mesmo, não. Acho que a gente tem que falar o que pensa. Acho que tem que ser livre pra falar o que pensa. E porque a gente é livre pra falar e fazer o que pensa, tem coisa que a gente não vai falar e não vai fazer. Cara, mas assim... Porque a gente sabe que tem hora que você não tem... Cara, educar um filho é isso.
estar casado é isso. Chega pra sua mulher, fala tudo que você quer falar? Não, nem ela fala pra você tudo que quer. Claro, começa aí. Então, pô, não, tem coisa que não... Cara, senão você não consegue manter a relação ali, né? Não consegue, né? Você virou uma pessoa em si mesmada, né? Então, assim, tudo que importa sou eu mesmo. O que eu falo, o que eu penso é tudo... É do meu jeito. Não, não é.